Meu nome é Lília Marinho, eu sou da UNEB, professora da UNEB, e como a Isabela de manhã fez referência, sou cria aqui dessa casa, fiz meu mestrado e doutorado aqui, então fico duplamente feliz pelo convite e também por estar sempre nesse lugar que eu tenho um enorme sentimento de pertencimento. Eu sou pesquisadora associada ao MUSA, e que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Queria chamar para compor essa mesa o enfoque de gênero na abordagem do trabalho em saúde, que conta com a presença da professora Helena Hirata, que eu gostaria de chamar. A professora Helena Hirata é filósofa na sua graduação e socióloga, fez o doutorado em Sociologia Política pela Universidade de Paris, é pesquisadora emérita do Centro Nacional de Pesquisa Científica e vai nos brindar com uma fala sobre gênero, trabalho e saúde e controvérsias teóricas. Tenho também o enorme prazer de chamar a professora Estela Aquino. A professora Estela Aquino é graduada em Medicina, doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva, epidemiologista, coordenadora do MUSA, que é o Programa Integrado em Gênero e Saúde, e que há algum tempo já trabalha com a temática sobre o trabalho. Também foi, até recentemente, conselheira titular do Conselho Nacional do Direito das Mulheres, e até pelo que nos une, pelo que nos aproxima, eu quero dizer que quando eu entrei para a pós-graduação, eu entrei pela cuidadosa mão da professora Estela Aquino, quando fui trabalhar num projeto, teses, que era sobre trabalho, educação e saúde, e que eu tive a oportunidade, como enfermeira que sou, de adentrar no mundo, para usar a palavra mundo, que hoje a expositora da manhã disse que a gente usa essa palavra, mas que é um mundo muito particular, não é esse mundo globalizado, mas da enfermagem, porque era um projeto que estava trabalhando com profissionais de enfermagem, e ali pude viver, como pesquisadora e como enfermeira, muitas questões que foram sendo trabalhadas ao longo do tempo, para além da dissertação de mestrado. Estar aqui hoje é reencontrar com esse início, por isso que eu fico muito feliz e emocionada e estou louca para ouvir o que as expositoras vão falar. Então, primeiramente, a mesa, cada expositora tem 40 minutos, depois após as exposições, a gente abre para debate e a gente vai passar a palavra para a doutora Helena Hirata. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi feito para participar desse primeiro colóquio Trabalho e Educação na Saúde, organizado pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, que tenho, assim, a oportunidade de conhecer, porque até hoje não conhecia em vivo, né, em pessoa, o Instituto e os seus integrantes, e fico aqui muito contente de estar de volta a Salvador, onde estive várias vezes, e encontrando amigas e amigos que há muito tempo não encontrava. Eu, embora tenha trabalhado desde 80, portanto, há 35 anos, sobre gênero e processo de trabalho, a questão da saúde não faz parte das minhas especialidades de pesquisa. Eu acho que o público presente, em particular os membros do ISC, são muito mais competentes sobre esse tema. Então, o intuito dessa exposição é apenas de abrir o debate em torno de uma série de questões colocadas pelas pesquisas empíricas em ciências sociais e, inclusive, pelo meu campo sobre o trabalho de cuidado numa perspectiva comparada. Eu gostaria, antes de começar realmente a minha fala, de dizer, em alguns minutos, duas palavrinhas sobre
a sessão da manhã, que nem todo mundo teve a oportunidade de assistir. Como havia relativamente pouco tempo, eu deixei para falar no início da minha exposição da tarde. Em primeiro lugar, em relação aos 3 aspectos, as 3 dimensões apontadas pela Nádia sobre o objeto do trabalho, meios de trabalho e relações de trabalho, eu queria já entrar de cara na questão da perspectiva de gênero, dizendo que, em relação ao objeto de trabalho, a natureza do trabalho e o sentido do trabalho é diferente para homens e para mulheres, porque as mulheres fazem trabalho profissional e o trabalho doméstico, enquanto que os homens não fazem trabalho doméstico. Isso é constatado em cada pesquisa, uso do tempo que se faz, tanto na Europa quanto na América Latina. Então, acho que a natureza do trabalho, o sentido do trabalho difere justamente pela maneira diferente de execução do trabalho doméstico e do trabalho profissional pelos homens e pelas mulheres. A segunda questão, que é o dos meios, isto é, da tecnologia, eu gostaria de lembrar que há um ditado que diz: Big Boys, Big Toys. Os meninos grandes têm brinquedos grandes, né? Os meninos grandes, eles têm acesso à tecnologia e a grandes equipamentos de trabalho e a grandes máquinas, enquanto que as mulheres, em geral, têm as mãos ou pequenos instrumentos de trabalho com os quais elas vão executar, realizar o seu trabalho. E, em terceiro lugar, a dimensão relações, que apontou a Nádia, as relações de trabalho como relações de poder, como ela disse muito bem. Vocês vão ver imediatamente, introduzindo essa dimensão de gênero, que a hierarquia entre os homens e as mulheres significa, em relação às mulheres, imediatamente, uma hierarquia sexuada que pode se converter, mais ou menos rapidamente, em assédio, assédio moral, assédio sexual, etc. E a gente vai voltar a esse tema um pouco adiante. E o último comentário que eu queria fazer em relação à Nádia, ela falou do home office, isto é, do trabalho a domicílio, do trabalho virtual, com os quais, hoje em dia, há uma grande parte, ou cada vez mais, execução do trabalho, esse trabalho virtual, sem hora ou sem local, como ela disse na sua exposição. E eu acho que é muito importante pensar, na atualidade, essa questão do trabalho virtual e do trabalho do home office, porque, na realidade, se transformou atualmente, inclusive, numa querela jurídica ou numa proposta jurídica, porque, hoje em dia, na França, por exemplo, existe um pedido, uma reivindicação que se chama o droit à la déconnexion, isto é, o direito que a gente deveria ter de desconectar, de poder desconectar durante, por exemplo, entre 8 da noite e 10 da manhã, ou entre 10 da noite e 8 da manhã. E eu lhes recomendo a leitura de uma doutoranda nossa, hoje doutora, que fez uma cotutela entre a Nádia na USP e eu em Paris 8, Ana Cláudia Moreira Cardoso, que num artigo recente, datando desse ano, num dossiê que a revista Tempo Social, do Departamento de Sociologia da USP, consagrou à questão da saúde, não a saúde no trabalho, a saúde nas ciências sociais, ela vai dizer, ou vai relatar o caso de uma gerente de banco que recebeu um relatório às 10 da noite e que foi cobrada às 8 da manhã do dia seguinte, numa reunião, porque ela não tinha lido esse relatório. Ora, é por causa desse tipo de demanda, digamos, da empresa, que hoje em dia existe, da parte de certos setores sindicais da sociedade francesa, essa reivindicação de droit de déconnexion, direito de desconectar, de não precisar olhar os e-mails, ver o que tem nos arquivos juntos com os e-mails, e de ler esses e-mails de uma noite para uma manhã, isto é, durante a noite, deixando de lado, portanto, qualquer convívio familiar, qualquer convívio social, qualquer convívio amical,
etc., etc. Então, voltando ao meu tema, eu acho que também poderia dizer, e acho que é uma referência direta ao que eu vou dizer daqui em diante, que a segunda apresentação que foi feita, né, ela falou dos médicos, da medicina, da profissão de médicos, né, e aí eu senti o quanto o trabalho de saúde das mulheres é invisibilizado, porque nós falamos de médicos, os médicos são homens em todo esse período que foi evocado na reunião, no seminário da manhã, e as mulheres têm um papel muito importante em casa, né, de forma gratuita, não mercantil, de cuidado de saúde em relação aos idosos, em relação às crianças, em relação aos doentes, e todo esse trabalho de cuidado, ele é totalmente invisibilizado. E é isso que eu vou mostrar em diferentes aspectos, digamos, da vida social, mas eu queria lhes dizer que, de manhã, ouvindo essa visibilidade dos homens médicos na história da medicina no Brasil, o quanto a invisibilidade das mulheres também na saúde me incomodou, porque, de fato, é um trabalho totalmente invisível, como a gente vai ver, em relação a toda uma série de outros trabalhos da mulher. Então, eu parto do pressuposto teórico de que há desigualdades sociais e sexuais, portanto, de gênero, face à saúde, da mesma maneira que há desigualdades sociais e sexuais face, por exemplo, à mortalidade. Nós sabemos que os operários vivem menos do que os executivos, nós sabemos que as mulheres vivem mais do que os homens, ou desigualdades em face ao desemprego, por exemplo, as mulheres são, em geral, mais desempregadas em maior número do que os homens, os formados com diploma de ensino superior são desempregados em número bem menor do que os trabalhadores sem formação escolar e sem qualificação. As desigualdades étnico-raciais e geracionais também fazem parte das desigualdades sociais, que têm um impacto sobre o desemprego, a taxa de desemprego mais elevada, sendo na França sempre a das mulheres, jovens, imigrantes, negras, etc. Embora tais desigualdades sejam evidentes, as pesquisas científicas continuam a generalizar sobre as mulheres e os homens. Como diz Karen Messing, numa entrevista que ela deu em 7 de junho de 2010, continua-se a generalizar sobre as mulheres e os homens e considera-se que o que é verdadeiro para os homens também é verdadeiro para as mulheres. O homem é, assim, o modelo, o sexo de base, como diz Karen Messing. Contra essa perspectiva é que se levanta, do ponto de vista da epistemologia feminista, o que a gente chama de feminist standpoint, ou o situated knowledge, o conhecimento situado, que é a introdução de uma perspectiva de gênero para olhar o conjunto da sociedade, o conjunto das relações sociais. Então, pode-se dizer que é também a introdução de uma perspectiva de gênero para pensar e entender a saúde. A nossa apresentação visa, portanto, mostrar como o processo de trabalho, a organização do trabalho, as condições de trabalho têm consequências diferentes sobre as mulheres e os homens, em termos de saúde física e mental, considerando saúde, evidentemente, não como um estado, mas como um processo, como resultado de uma tensão permanente em direção ao bem-estar físico e psíquico. Então, nós estamos simplesmente continuando a discussão de hoje de manhã sobre processo de trabalho e saúde, só que pensando esse processo de trabalho e a organização do trabalho e as condições do trabalho do ponto de vista das consequências que eles podem ter diferentes sobre mulheres e sobre homens. A importância da organização do trabalho sobre a saúde foi bem salientada desde 1997, no primeiro Congresso de Psicopatologia do Trabalho, organizado por Christophe Dejoux, no CNAM, no Conservatório Nacional de Artes e Ofícios, por uma psicanalista psicossomática que se chama Marie Pézé, P-E-Z-E. Marie Pézé disse o seguinte nessa conferência: se as mulheres são maciçamente o alvo privilegiado
do LER, das lesões por esforços repetitivos. Não é por causa de sua morfologia, como essa já é uma das controvérsias teóricas de que fala o título dessa minha fala, não é por causa de sua morfologia, isto é, menos 30% de massa muscular, ou de fatores hormonais incidindo sobre a sua construção biológica e psicológica, como a puberdade, a gravidez, a menopausa, mas as mulheres, portanto, são o alvo privilegiado do LER, porque a organização do trabalho as exclui em massa da concepção e da decisão. Isto é, essa é uma das polêmicas e controvérsias teóricas permanentes na questão do trabalho, do gênero e da saúde, porque muitos consideram que há um fator biológico, né, o sexo biológico, que é irredutível ao sexo social e que, portanto, há toda uma série de fenômenos e de características biológicas, anatômicas, femininas, que devem ser consideradas para ver quais são as consequências que essas características anatômicas, fisiológicas, etc., podem ter sobre a saúde das mulheres. E esse é um dos exemplos. É o LER, que há toda uma série de explicações que são de tipo olhar o sexo biológico e as consequências de fatores biológicos, enquanto que a Marie Pézet vai dizer não tem nada que ver nem com hormônio, nem com massa muscular, tem a ver, sim, com a organização do trabalho, porque as mulheres não estão nos postos de decisão, não estão nos postos de responsabilidade. Isso significa que as mulheres estão fazendo trabalho repetitivo, trabalho monótono, trabalho em que você tem os mesmos gestos que você repete durante muitas horas por dia, e isso causa justamente as lesões por esforços repetitivos. Então, essa é realmente uma das polêmicas persistentes nessa área. Eu creio que, na realidade, pode-se dizer que a organização do trabalho, tanto as antigas quanto as novas formas de organização do trabalho, elas vão ter consequências importantes sobre a saúde, eu creio que na evolução do debate quanto ao taylorismo e pós-taylorismo, as diferenças de gênero elas continuam existentes, e acho que a visão dicotômica que separa antigas e novas formas de organização do trabalho não dá conta da complexidade e da realidade contraditória das mutações produtivas atuais, na qual as práticas tayloristas se renovam no coração mesmo das novas formas de organização do trabalho. Então, eu creio que, por exemplo, já no início dos anos 80, eu já tinha analisado os sistemas participativos japoneses, como, por exemplo, os círculos de controle de qualidade, etc., mostrando que esse tipo de novas formas de organização eram coextensivos e complementares às práticas propriamente tayloristas de organização do trabalho. Então, essa situação, na realidade, é uma situação contraditória, né, onde novos sistemas e antigas formas de organização coexistem, e essas contradições é que podem ser considerados um dos elementos explicativos dos problemas de saúde física e mental. Por exemplo, a exigência de quantidade, portanto, de rendimento, aliado às exigências de qualidade, pode significar, portanto, lesões por esforços repetitivos e outras formas de disfuncionamentos ou de doenças de tipo físico, e, ao mesmo tempo, o aumento da responsabilidade e da autonomia, que ao mesmo tempo, seguido de intensificação do trabalho, precarização do trabalho, etc., pode levar a outras formas de problemas psicopatológicos, psicodinâmicos do trabalho. Então, a intensificação do trabalho é seguramente uma das formas que
são importantes de analisar para pensar numa série de consequências graves em termos de condições de trabalho e consequências sobre organização do trabalho e subjetividade dos trabalhadores no momento atual. Eu acho também que é necessário desmentir a ideia de que há um tipo de pós-fordismo que faz com que não haja mais uma observação de tempos impostos, cadências impostas, etc., porque o uso do cronômetro é ainda hoje uma realidade, uma atualidade, inclusive na França, onde há fábricas, em geral, femininas, onde se utiliza o cronômetro como uma forma de controle, digamos, do tempo, o controle do tempo de trabalho das operadoras. Então, essa seria uma das questões importantes, a ideia de que a flexibilidade, a precarização, a intensificação do trabalho são todos fenômenos atuais, são todos fenômenos presentes que têm a ver com as diferentes manifestações de distúrbios de tipo psicopatológico ou orgânico, físico, etc. Creio que também, em relação ao taylorismo, que ainda hoje é de atualidade na indústria e que faz com que cadências e ritmos impostos por linhas de montagem ou pelas máquinas ou por normas disciplinares ou pela demanda do cliente estão presentes e têm uma imposição em termos de coerção, digamos, temporal. Pode-se dizer que, além disso, existe o que se convencionou chamar uma taylorização nos serviços. Hoje de manhã foi dado o exemplo dos call centers, né, dos centros de telemarketing, onde você vai ver, quer dizer, as pesquisas que foram feitas, inclusive no Brasil, por um grande número de pesquisadores, têm mostrado que há uma taylorização em termos de trabalhos com grande intensidade, com scripts impostos, etc., que faz com que haja danos para a saúde que são pouco visíveis, digamos, relativamente pouco visíveis, dada a rotatividade que é muito grande no setor do telemarketing, do teletrabalho, etc. Também acho que é importante mencionar que as cuidadoras, sobre as quais acho que vamos falar mais amanhã de manhã, há, no caso delas também, uma manifestação, digamos, clara de consequências sobre a saúde das condições de trabalho, do tipo de trabalho que elas têm. A Nádia falou de manhã do uso do corpo, né, da utilização do corpo como instrumento de trabalho, no caso das cuidadoras. E, nesse caso, por exemplo, nos 3 países que eu pesquisei, Brasil, França, Japão, todas as cuidadoras e cuidadores desses 3 países eram unânimes em apontar que a lombalgia era algo de sempre existente, comum, etc., nesses 3 lugares. Inclusive, eu perguntava para a direção dos estabelecimentos, das instituições de longa permanência de idosos, se não haveria alguma prevenção para as lombalgias, e os diretores dos 3 países diziam que não havia possibilidade de pensar em formas de prevenir as lombalgias que fatalmente ocorrem depois de 2 anos, depois de 3 anos, etc. E aí o que eles veem como única possibilidade é trocar, né? Quer dizer, mandar embora as que estão com as lombalgias e contratar novas que ainda não têm esse problema de saúde. Outra coisa que aparecia sempre como algo de comum em todas essas trabalhadoras era o estresse, que consideravam que era muito grande pelo tipo de relação com a doença e com a morte dos idosos, que era característica desse trabalho, que fazia com que elas tivessem que enfrentar, muitas vezes, insônias, né,
depois da morte de um idoso, e exemplos desse tipo sobre o qual nós falaremos amanhã. Também acho que é necessário pensar nos modelos industriais hoje que são caracterizados pelos fluxos tensos ou pelo just-in-time, né? Pelo processo de precarização e de terceirização, que faz com que haja, tanto no secundário quanto no terciário, consequências graves sobre as condições de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Bom, a terceirização é super de atualidade, né, como tema no Brasil hoje. O que me parece importante salientar em termos de consequências sobre a saúde é que, na realidade, esse processo de externalização de serviços e de produção de partes, né, que não são essenciais, em princípio, ao processo produtivo, ela, na realidade, implica em riscos importantes, e eu acho que toda uma série de pesquisas que se faz desde os anos 90 tem mostrado que a externalização implica em riscos maiores de acidentes profissionais e de doenças profissionais, porque por falta de formação e por falta de conhecimento dos processos, de conhecimento da empresa, etc., da parte dos profissionais que trabalham em empresas terceirizadas. Isso é particularmente verdadeiro em alguns setores, como, por exemplo, o nuclear, no caso da França, que trabalha com um grande número de empresas terceirizadas, que eles não têm realmente, os que chegam na empresa, ideia de quais são os riscos reais do processo de produção no qual eles estão inseridos enquanto trabalhadores precarizados. Então, essa falta de formação, essa falta de conhecimento dos processos, etc., certamente sobretudo quando feito por trabalhadores temporários, um risco relativamente claro, né, relativamente nítido. No caso das mulheres, pode-se dizer que elas trabalham nas empresas terceirizadas que ficam em lugares situados em partes muito periféricas da cadeia produtiva e sempre em empresas de fundo de quintal com baixíssimas e péssimas condições de trabalho e sem receber nenhuma garantia, nem de convênios de saúde, nem de benefícios, etc. Quando eu fiz pesquisa na Toyota, por exemplo, eu vi que as mulheres elas faziam a costura dos assentos de carro da Toyota, mas elas faziam isso enquanto terceirizadas e, portanto, sem receber absolutamente nenhum tipo de benefício, nem férias, nem podiam se sindicalizar, nem recebiam o equivalente do 13º salário deles, que é o bônus, e que é muito importante, porque representa mais ou menos 7 a 8 salários mensais num ano, dividido em 2 vezes, uma vez você recebe em julho, outra vez você recebe em dezembro. Então, de fato, é uma situação, digamos, que é particularmente ruim. E outra consequência sobre a saúde das novas formas de organização do trabalho são claramente as descompressões psíquicas, né? O assédio moral e psicológico ao qual me referi. Há um estudo da Ivete Garcia, que é uma ex-sindicalista de Santo André, num livro que é sobre condições de trabalho das operárias, em que ela fala dos sofrimentos psíquicos e das descompensações, desculpe, e essas descompensações e os sofrimentos psíquicos é uma realidade nova dos novos processos de trabalho em vigor hoje, no Brasil e fora do Brasil. Eu digo isso porque, se a gente pensa em antigas especialistas de
da área de processo de trabalho e gênero, que aqui as pessoas que têm mais do que 40 anos, são algumas, certamente conhecem. Eu pensei na Liliana Acero, que trabalhou sobre indústria têxtil, pensei na Vera Maria Cândido Pereira, que também trabalhou numa empresa têxtil do Rio. Pensei na Beth Lobo, que estudou em várias fábricas de diferentes setores, inclusive setor eletrônico, etc. Nenhuma delas menciona, né, descompensações psíquicas, nem assédio, nem sofrimento psíquico. Então, o que a gente pode perguntar é: mudou o olhar? É uma questão de metodologia ou mudou a realidade, né? Ou é uma questão de escala, simplesmente, que hoje há mais do que antes, então se vê melhor? Bom, é uma série de questões que eu deixo para o debate entre nós, né, depois das exposições, mas me parece que, certamente, toda esses diferentes problemas, elas não apareciam ou não eram relatadas e não eram contabilizadas nas antigas formas de organização do trabalho, analisados nos anos 60 a 70, no caso das autoras citadas, né? 60 a 70, 80, digamos, e que hoje em dia as pesquisadoras que estudam a organização do trabalho, o processo de trabalho, as condições de trabalho, tanto em fábrica quanto no setor de serviços, relatam. Acho que também a questão da lesão por esforços repetitivos, vale a pena voltar a ela, além daquela citação que eu fiz da Marie Pézet, porque essas lesões aumentaram enormemente e é uma doença profissional caracteristicamente feminina, porque a LER atinge majoritariamente as mulheres e tem relação justamente com o fato de que as mulheres fazem mais do que os homens, esses gestos de trabalho repetitivo, monótono, em alta cadência, de maneira regular, etc. No caso da França, é a primeira doença profissional, é a doença profissional que existe em maior número de pessoas. E, no caso do Brasil, eu me lembro que a Eleonora Menicucci, que era até há pouco tempo atrás ministra de política das mulheres, né, de direitos da mulher, que agora acho que foi rebaixado esse ministério para a secretaria, juntou com outras, etc. Mas a Eleonora Menicucci era uma estudiosa, uma especialista de estudos da mulher, na época em que ela trabalhava na Unifesp, e ela detectou, num ano em que ela tinha feito a pesquisa, acho que foi uma pesquisa 96, 97, 50 mil novos casos de LER em um ano, no ano de 96. Então, há um aumento exponencial dessa doença e, ao mesmo tempo, pode-se dizer que o LER é uma patologia que é caracteristicamente feminina, mas eu acho que a gente tem que ver por que, ou se não existia antes, ou é a mesma questão da escala, da maneira de, se é uma questão de metodologia, se mudou o olhar, etc. E, pessoalmente, eu acho que a gente não pode deixar de associar o desenvolvimento do LER com a questão do crescimento da atividade feminina nos últimos 30, 40 anos. Quer dizer, acho que houve um aumento muito grande do LER, mas houve um aumento muito grande da participação feminina na força do trabalho, né, no mercado de trabalho. Então, eu acho que ele não deve ser isolado do contexto atual do mercado de trabalho, das formas de organização do trabalho, etc., que atribuem postos com esforços repetitivos às mulheres. E me parece que a permanência e o desenvolvimento dessa doença, tanto na indústria quanto nos serviços, desmentem a ideia de que as tarefas monótonas e repetitivas e os tempos impostos estão em vias de desaparecimento no mundo do trabalho. Me parece que realmente não é o caso. Também me parece que é necessário salientar que, quando nós falamos em saúde e gênero, em geral, a tendência, sobretudo nos anos 80, começo dos anos 90, foi de
mencionar apenas pesquisas sobre a saúde reprodutiva, sobre a saúde reprodutiva. Por exemplo, o efeito negativo do trabalho das mulheres grávidas sobre a prematuridade, por exemplo, ou a esperança de vida mais longa para as mulheres, e a questão da saúde em relação a homens e mulheres, nos anos 80, 90, foi ainda muito concentrado em pesquisas sobre a saúde reprodutiva. Eu acho que a questão da saúde reprodutiva continua ainda hoje como muito importante, dimensão muito importante, nos estudos sobre a saúde da mulher, né? Inclusive no Brasil, mas em toda a América Latina. E me parece que foi a partir dos anos 2000 que, inclusive na Europa, com as discussões sobre igualdade profissional, etc., se começou a discutir e a pensar a saúde da mulher em relação ao trabalho, em relação às atividades profissionais, etc., em relação à questão das discriminações, etc., e se discutiu nessa época, como se discutiu no passado e mesmo no início do século, a questão, por exemplo, do trabalho noturno da mulher, né, que foi liberado, digamos, foi suprimida essa interdição do trabalho feminino noturno na Europa, na União Europeia, no início dos anos 2000, justamente para não haver discriminação em relação ao trabalho masculino. Mas é toda uma discussão bastante importante e polêmica em si, que eu não vou abordar nesse momento. De qualquer forma, me parece que há uma importância bastante grande em analisar comparativamente homens e mulheres em relação às condições de trabalho, em relação à organização do trabalho. A Ana Cláudia Cardoso Moreira, que eu acabei de citar, nossa ex-doutoranda e doutora atualmente, e que faz um pós-doc e que era técnica do Diese, ela lamenta muito no artigo que eu citei do Tempo Social, e que eu lamentei também muito tempo, e agora eu já estou muito velha para continuar lamentando, então já aceitei, já me resignei, é a ideia de que tem que ter no Brasil também um instrumento estatístico para medir as questões de diferenças na saúde, né, na organização do trabalho, nas condições de trabalho, etc., como existe várias pesquisas desse tipo. No caso da França, né, por exemplo, há uma pesquisa Condições de Trabalho e Organização do Trabalho, chama Condições de Trabalho e TOTO, que é Técnica e Organização do Trabalho, que foi construído por um sociólogo e por um ergonomista. O ergonomista chama Volkoff e o sociólogo chama Golaka. E eu acho que esse sociólogo e esse ergonomista, eles criaram um instrumento muito importante de avaliação, por exemplo, a partir do qual eles mostram que, por exemplo, no início dos anos 2000, havia 80% de empregadas do comércio e da indústria que ficavam de pé muito tempo no seu trabalho, 48% de empregados do comércio e serviços que tinham posturas penosas no seu trabalho e 50% de empregados do comércio e serviços que carregavam peso, embora se diga que as mulheres têm trabalho leve, que são os homens que têm trabalho pesado, né? E a mesma pesquisa mostrou também que gestos repetitivos eram feitos por 38% de homens e por 63% de mulheres. Essa pesquisa é uma pesquisa que é feita com 20 mil pessoas, né, e que, portanto, tem todas as características de representatividade, etc. Além disso, há outras pesquisas como Esteva ou a pesquisa Sumer. A pesquisa Sumer é muito interessante porque é uma pesquisa feita em empresas por médicos do trabalho voluntários, com todos os empregados da empresa que vêm para a medicina do trabalho, para fazer consultas em medicina do trabalho, e o universo é de 50 mil pessoas. Então, a gente pode ter a certeza de que toda uma série de dados que saem dessa pesquisa, né, dessa pesquisa francesa, elas têm uma pertinência em relação ao que é colocado.
Eu já estou nas conclusões, porque me faltavam 5 minutos, agora já deve me faltar 3. Eu já dei uma arrombadinha aqui, né? Mas ela já disse que deu uma arredondada, dada a minha crítica amanhã. Ela é enfermeira, viu, Helena? Como? Ela é enfermeira. Ah, então ela já nos deu, já está cuidando de nós. Em relação, já falei de uma das controvérsias teóricas, mas eu acho que a questão do reconhecimento é uma questão também que é objeto de polêmica. A questão do reconhecimento e consequências sobre a saúde, porque, na realidade, toda a polêmica que a Nancy Fraser, né, lança, e que eu soube agora, portanto, por vocês, que ela estava aí hoje de manhã falando, sinto muito não tê-la ouvido, porque eu gosto muito da Nancy Fraser, mas ela vai dizer que não há reconhecimento sem redistribuição, né, e que a redistribuição é um dos aspectos fundamentais, né, que garante o reconhecimento, ou vice-versa, você não vai ter retribuição se você não tem o reconhecimento do que é realizado. E eu acho que nessa polêmica, que eu não vou descrever agora em 3 minutos, mas onde intervém o Axel Honneth de uma outra perspectiva, ou o Christophe Dejoux ainda de uma terceira perspectiva, eu acho que é muito importante, porque a questão da luta pelo reconhecimento é uma luta pela saúde, né? Quer dizer, as entrevistadas minhas, né, cuidadoras, que diziam meu trabalho não é reconhecido nem pela família, nem pelos que eu cuido, nem pelos exteriores, os amigos que vêm, etc. Meu trabalho não é reconhecido. Elas também vão relatar que tiveram toda uma série de acidentes, inclusive não só acidentes de trabalho na cozinha, mas acidentes cardiovasculares, etc. E que a questão do reconhecimento, a luta pelo reconhecimento é a luta pela saúde mental, é a luta pela saúde psíquica, né? É a luta por se manter numa situação de bem-estar. E vocês sabem que a categoria, o mal-estar no trabalho, que é uma categoria que se desenvolve hoje, né? O mal-estar no trabalho é realmente você não se sentir reconhecida na sua atuação, na realização do seu trabalho, nem monetariamente pela redistribuição, nem simbolicamente, né? E eu termino, portanto, dizendo que a questão do reconhecimento, nós temos no nosso laboratório na França uma socióloga que se chama Michelle Paiva. Ela está estudando o câncer profissional das mulheres. E ela vai dizer, não é uma luta tanto pelo reconhecimento, mas nós precisamos lutar pelo conhecimento, porque nós não conhecemos nada sobre o câncer profissional das mulheres. Não sabemos o que provoca, não podemos demonstrar que é pela profissão que ela ficou com esse câncer. Há um trabalho de visibilização enorme feito em relação ao trabalho masculino, mas em relação ao trabalho feminino não existe esse esforço para visibilizar os problemas, visibilizar as causas patológicas. Então, não é uma questão de luta pelo reconhecimento. Nós temos que lutar pelo conhecimento das causas das questões de saúde, dos problemas de saúde das mulheres. E no câncer profissional, a gente vê muito bem que há mulheres que durante dezenas de anos foram empregadas domésticas, diaristas, todos os dias lidaram com produtos cancerígenos, produtos de limpeza domésticos que se conhece sabidamente que são produtos cancerígenos. Não se falando das empresas onde esses produtos também são utilizados. Como é que a gente pode estabelecer uma correlação entre esses produtos utilizados na intimidade do lar, né, pelas empregadas domésticas durante dezenas de anos a fio, e dizer que há uma relação entre gênero, né, trabalho e saúde? Então, certamente o que nós precisamos é não só reconhecer, mas também melhor conhecer, e isso certamente é um dos objetivos do vosso instituto. Obrigada.